Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal Times e Histórias para falar novamente da Série C. Apesar da rodada ainda não ter terminado, vamos falar dos jogos que já aconteceram nesta rodada e deste final de semana. Hoje, domingo, dia das mães, a gente põe para você aí a classificação atualizada da Série C e os jogos que já aconteceram. Bom, então vamos a eles. Tá aí então, amigo torcedor, primeiro jogo na tela, Ipiranga e Paysandu. Esse jogo que aconteceu aí na quinta-feira lá em Erechim e abriu então esta terceira rodada da Série C. E olha só, amigo torcedor, o Ipiranga perdeu o respeito diante do Paysandu e goleou por 5-0. O primeiro tempo foi 1-0, gol do artilheiro Eric Farias aos 31 minutos, 1-0 só no primeiro tempo. No segundo tempo, aos 4 minutos, o Edilson foi expulso, levou o segundo amarelo e deixou o time de Belém com 1 a menos, né? E a partir daí o Ipiranga foi para cima. Com 10 minutos do segundo tempo, o jogo já estava 3-0, final 5-0 Ipiranga, fazendo uma ótima campanha nesta Série C. O Eric Farias marcou mais um gol no segundo tempo, né? Marcou 2 gols nessa partida. Ele que é o artilheiro isolado dessa Série C. A gente já vai ver para você a artilharia, a classificação e as estatísticas também. Partindo para o próximo jogo, Pouso Alegre São Bernardo. Esse aí a gente tem até os gols desse jogo. Já estamos no sábado, né? Jogo de ontem, dia 13 de maio, em Pouso Alegre. O São Bernardo venceu o time da casa. O primeiro tempo não teve gols. Até o Pousão ficou mais perto de abrir o placar nesta primeira etapa. Porém, no segundo tempo, aos 25, Elder, aproveitando o cruzamento de escanteio, abriu o placar de cabeça. E 10 minutos depois, aos 35, Bruno Santos fez o segundo. Final 2-0 para o Tigre do ABC, que também vai muito bem aí na competição. Seguimos para falar de Confiança e Figueirense. Quem também está muito bem é o Dragão lá de Aracaju. Venceu mais uma. Esse jogo foi no sábado também, lá na Arena Batistão. E o único gol do jogo foi de William Santana aos 29 minutos de partida. 1-0, né? Ele de cabeça ali no contrapé do goleiro. Final de jogo, Confiança 1, Figueirense 0. Partimos para a próxima partida. Outro time que jogou em casa e venceu, Aparecidense contra Náutico. Grande exibição aí do Camaleão, conquistando a sua primeira vitória no campeonato. Aliás, o time não vencia desde fevereiro, né, pelo Campeonato Goiano. Esse jogo aí também foi ontem, no sábado, lá em Aparecida de Goiânia, e todos os gols do jogo foram marcados na segunda etapa. Moraes abriu o placar aos 2 minutos da segunda etapa. O Du Fernandes ampliou aos 28 e o Jackson fez o terceiro já nos acréscimos da partida. Boa vitória do time goiano, 3-0 aí para cima da equipe pernambucana. E o próximo jogo, América e Botafogo. Esse jogo também foi no sábado, né, de noite, lá na Arena das Dunas. E o Mecão foi quem abriu o placar aos 12 minutos de jogo. Iago fez 1-0 para o time da casa. O Botafogo empatou com gol aos 34, também do primeiro tempo, após o goleirão do América, o Everton, se atrapalhar aí com a bola, né? 1-1 placar do primeiro tempo. E o Belo conseguiu virar a partida aos 6 minutos da etapa final. O Marco Antônio fez um bonito gol para o time paraibano e o América acabou empatando rápido aos 11 minutos de pênalti, 11 minutos já do segundo tempo, né? De pênalti com o Wallace pernambucano, e ficou nisso mesmo, 2-2 entre América e Botafogo. Tá aí então, amigo torcedor, esses os jogos que já aconteceram aí nessa terceira rodada da Série C 2023. Ainda jogam hoje Manaus contra Altos, o jogo começa daqui a pouquinho. Talvez você que está assistindo esse vídeo já até tenha começado o jogo, ou já tá até no final, ou acabou.
Teremos também Remo contra Amazonas, o Floresta recebe o CSA e também o Brusque joga com Volta Redonda lá em Brusque. Todos esses jogos ainda serão realizados neste domingo, dia 14 de maio. E amanhã, para fechar a rodada, Operário e São José se enfrentam lá na cidade de Ponta Grossa. Muito bem, então aí temos a classificação atualizada, né? São Bernardo e Confiança, as equipes que jogaram 3 vezes e venceram seus 3 jogos aí, tem 9 pontos, líderes aí do campeonato. Ipiranga e Botafogo vem logo depois com 7 pontos, Pouso Alegre tem 6 pontos na 5ª colocação, Figueirense e Floresta vem depois na 6ª e 7ª colocação com 4 pontos, Aparecidense e Operário com 3 pontos vem logo depois. Opa, lembrando que o Operário aí tem um jogo a menos, ainda vai jogar na segunda-feira, né? O Amazonas também ainda joga, pode ir a 6 pontos. Depois aí a gente tem o Brusque com 3, o Manaus com 3. Essas equipes ainda jogam na rodada. O Náutico já fez 3 jogos, está em 13º com 3 pontos ganhos. Paysandu também em 14º com 3 pontos ganhos. E aí equipes que fizeram só 2 jogos, que ainda vão jogar na rodada. O Altos e o CSA com 1 ponto ganho, né? 15ª e 16ª colocação. São José e América também com 1 ponto ganho. E o América já jogou as 3 partidas. Então a situação do América é um pouquinho mais delicada, né? O empate em casa contra o Botafogo acabou sendo um resultado bem ruim aí pro América, que já tinha perdido os 2 primeiros jogos nas 2 primeiras rodadas. E para fechar, Volta Redonda e Remo, que ainda não marcaram pontos, mas ainda jogam na rodada. Legal, tá aí a classificação da Série C para você, amigo torcedor. A gente passa aqui para falar que o Ipiranga, né, depois da goleada diante do Paysandu por 5-0, passou a ser a equipe com o melhor ataque do campeonato, 8 gols marcados. O São Bernardo em segundo com 7, o Botafogo com 6 gols marcados. E aí muita gente com apenas 1 gol marcado. Altos, Brusque, CSA, São José e Volta Redonda são os piores ataques aí com apenas 1 gol. Amazonas, Brusque, Confiança, Figueirense e Floresta tomaram só 1 gol, são as melhores defesas, mas essas equipes ainda jogam, né? O Confiança já jogou, as outras equipes ainda jogam nessa rodada. E o Paysandu, que levou de 5-0 da equipe do Ipiranga, tem a pior defesa com 8 gols tomados até o momento. A gente teve então 25 jogos até agora, 58 gols, uma média de 2,32 gols por jogo. Os mandantes marcaram aí cerca de 65% dos gols, os visitantes cerca de 34%, 35% dos gols. E aí a gente tem o Eric Farias, artilheiro do campeonato, já era o artilheiro na rodada passada com 3 gols, e nessa rodada, na goleada do Ipiranga sobre o Paysandu, ele marcou 2 gols e agora tá isoladinho aí na liderança desta Série C com 5 gols, né? Ninguém marcou 3 gols, depois dele vem o pessoal que marcou 2 gols, então ele tá bem na frente aí nesse começo de Série C 2023. E agora a gente vai falar da próxima rodada, né? Próxima rodada que começa no sábado, com o Altos recebendo a equipe do Ipiranga, o Figueirense recebe a Aparecidense, CSA pega a equipe do Brusque e o Botafogo recebe a equipe do Pouso Alegre. Esses jogos marcados para o próximo sábado, dia 20. Depois, no domingo, São Bernardo contra Confiança, Náutico contra Floresta, Paysandu contra Manaus e o Volta Redonda recebendo aí o Mecão. E na segunda-feira está previsto aí Amazonas contra Operário e São José contra a equipe do Remo. Tá aí então, amigo torcedor, Série C passado a limpo para você. Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, isso ajuda muito na divulgação do canal no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, é muito legal ter você aqui com a gente. E é lógico, pode comentar à vontade que a gente responde aí o mais rápido possível.
Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.